Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo 3. Eu sou Diane Botelho. Eu sou Valéria Guimarães e estamos aqui com duas meninas fantásticas. Não é, não, Diane? A Ruth e Natália, as meninas do Solar. Tudo bom, meninas? Olá. Olá, tudo bem? Boa tarde. Como é que Boa tá aí o tarde. tempo aí, as coisas? Deixa eu perguntar, eu gosto de começar logo do início. O que seria o método Solar? Como vocês definiriam esse método? Qual a importância dele? Começas O tu, método. começo eu? É assim, o método não é. O método é o lar. Método lar. Método lá. O lar, só para começar a explicar, o lar é um portal interdimensional criado através do nosso sistema energético que nos permite uma comunicação com a nossa energia original e a partir daí o método seguro de entrar diretamente em contato ou com mentores ou com a nossa equipe espiritual. Não é? O método é o método solar e o solar é o portal propriamente dito. E como surgiu esse método? Como foi o surgimento dele para vocês? Mais ou menos, isso é assim, eu já há muitos anos que venho trabalhando os chakras, não é? Qualquer semente estelar ou qualquer pessoa que esteja num processo espiritual vai ter que trabalhar os chakras, não é? Para ter contacto Sim. com os mentores, existe e eles vão-nos passando, foram passando ao longo dos anos vários exercícios com os chakras, eu fui afinando, até que houve uma altura que me disseram, tens de trabalhar o plexo solar. Eu tenho que trabalhar o plexo solar, mas não estava a perceber bem, eu comecei a trabalhar o plexo solar. Entretanto, eu presenciei um projeto em que estávamos a fazer exatamente um trabalho sobre chakras e começou a surgir assim uns certos exercícios para eu fazer. E eu partilhei com esse projeto, mas aquilo depois não houve muito desenvolvimento, não se encaixou ali. Mas eu continuei mais ou menos a fazer os meus trabalhos, o meu próprio trabalho, de acordo com os exercícios que eles me iam enviando, eu ia fazendo, não é? Sozinha, nas minhas meditações. Entretanto, eu acabei por sair desse projeto e quando eu saí desse projeto começou mais informação relativa àquilo, houve uma continuação de trabalho. Eu comecei a perceber isto aqui, existe uma continuação. Entretanto, eu fui transformando a minha energia, passando por vários upgrades a nível energético e demorou mais ou menos 2 anos, até concluir este processo. Depois de várias transformações. Entretanto, várias transformações, vários desafios, porque cada etapa pressupunha vários desafios, subidas energéticas que pressupõem sempre grandes desafios, não é? Desafios internos e na nossa vida. E eu comecei mais ou menos sozinha a fazer isto. E, entretanto, eu resolvi experimentar com a Natália. Dizer, Natália, até uma determinada... Eu não tinha o método concluído. E disse, Natália, queres experimentar? Eu estou a... Porque assim, eu sempre de alguma forma recebia vários exercícios. Mas este estava a ter continuação, era uma coisa diferente. Normalmente eu recebo exercícios para mim, para me trabalhar, determinados aspectos da minha vida. E aquilo estava a ter uma continuação. Então eu disse à Natália, queres experimentar e vê lá o que é que tu sentes em relação a isso. E ela começou a experimentar e começou, de certa forma, começou a encaixar mais coisas trouxe uma ponte para esse método, não é? O que nos ajudou bastante depois no desenvolvimento, não é? Porque penso que talvez sozinha poderia conseguir, poderia não conseguir, mas com mais pessoas a ancorar, a energia também era a demanda energética era bastante grande, e 2 pessoas a ancorar é sempre muito mais seguro, não é? Do que uma pessoa. Só a minha perspectiva, eu penso que não seria tão seguro. E então a Natália trouxe outras partes inclusive o nome e outras partes que foram bastante importantes para a construção deste portal. E como que esse trabalho de vocês se cruzaram? O trabalho da Ruth com o trabalho da Natália. Então, como é que vocês se conheceram? Antes? Como é que vocês se conheceram? Ui, nós somos literal, amigas. Eu brinco com ela a dizer que nós somos amigas intergalácticas. Já são muitas vivências juntas, com certeza. Bom, eu e a Ruth conhecemos-nos aqui no Porto, eu moro no Porto, em Portugal, e conhecemos-nos aqui na porta ao lado, onde morava a irmã dela, Isto há cerca de 17 anos. E uma vez eu fui bater à porta para falar com a irmã dela, nós éramos amicíssimas e somos, e quem me abre a porta foi a Ruth, gravidíssima. Ela estava grávida na altura, não é? Isso é que sabemos que foi há 17 anos. Exatamente. Que hoje a filha tem 17 anos, não é? E eu,
quem és tu, cá para mim, não é? Pronto, e entretanto a gente conheceu-se, mas não criamos logo uma amizade naquele momento. Passado uns anos, já não me lembro muito bem como é que tudo aconteceu, começamos a conviver mais. E a partir daí houve esta aproximação. E de facto a Ruth foi uma pessoa bastante importante na minha vida e ainda hoje é. Pois foi ela que me trouxe também algum conhecimento espiritual. Eu lia muito já há alguns anos, mas em 2013 ela foi uma chave importante para a minha vida, porque me levou onde eu precisava de ir, né? Passou-me algumas meditações, inclusive deu-me o contacto da terapeuta dela, fui fazer terapia, e a partir daí eu comecei também no meu processo espiritual, transformação interior, né? E até hoje aqui estamos, entretanto ela também mudou de país, não é? E continuamos amigas, mesmo que à distância. Ô, Ruth, como é que foi assim? Do nada você levou ali, veio aquela miúda ali do sei lá, terceiro andar, do quinto andar. Como é que foi isso? Do nada, né? Como é que foi isso? Por que você teve o ímpeto de ir falar com a Natália? Teve alguma coisa assim extraordinária? Quando? Por causa do método? Não, no Há início. 17 anos. Ai, não sei, eu nem me lembro dessa história, ela é que se Ela lembra. Ela não se lembra de nada. Eu lembro-me como se fosse ontem. Portanto, eu bati Porque à ela é porta, que- ela abriu a porta. Ok, quem és tu? Ah, és irmã da Diana. Está bem, ok. Sim, eu fui abrir a porta, eu só me lembro, nós depois ficamos amigas e começamos a conversar. Sei lá, nós conhecemos, ela era amiga da minha irmã. Só que depois, com o tempo, começamos a conviver e ficamos amigas também. E ficamos todas amigas. Só que, entretanto, nós éramos DJs, passamos música juntas, nananã, temos outra vida. Ah, tem a história do DJ. E, entretanto, As meninas do DJ. Meu pai falar isso aqui no meu meio, isso aí quer dizer outra coisa. Oh, meu Deus. Até caiu meu brinco aqui. Eu tenho que saber essa não sei o que quer dizer DJ. Mas... Não precisa saber, não, deixa quieto. Nem eu tô sabendo, Não. gente. Eu vou querer saber. Não. Acabei trazendo uma coisa que é sujeira, não tem nada a ver. Sim, e vem cá, Natália, quando você. Não vou voltar. Ela mudar de assunto, olha. Não voltar para o foco. Quando você, Natália, você fez as primeiras meditações que a Ruth te passou, você passou pelos mesmos desafios pessoais que ela passou também, ou foram outros desafios? Bom, eu e a Ruth, não é? Nós temos um processo um pouco semelhante, bastante semelhante nas nossas vidas. Não exatamente igual, mas com experiências, emocionalmente falando, não é? Muito semelhantes. Por isso é que a Ruth ainda hoje é aquela amiga com quem eu falo de tudo, porque ela percebe, porque ela já passou por algumas coisas e ela, de facto, é uma boa e uma grande conselheira, não é? Portanto, acho que não foi por acaso que a gente se conheceu, não. Acho que isto tudo já estava combinado, aqui não há erro, é tudo perfeito, tinha que ser exatamente assim, aqui na porta ao lado, precisamente, não é? E as meditações que ela me passou na altura, que também veio de um projeto que ela participou, eu também tive a oportunidade de fazer algumas aulas, e de facto foram muito importantes, porque a meditação que mais me marcou até hoje foi a meditação da criança interior, onde eu durante estes anos, e continuo, não é, nesse processo, no resgate da minha menina, da minha criancinha, não é? E ela falou-me disso tudo, e eu sempre acreditei nestas coisas, mas acho que estava um pouco perdida. E a Ruth foi como se fosse a gambiarra, não é, como vocês dizem, a luz, a chave que me trouxe para este caminho, porque a partir daí a minha vida também mudou. Não é? Eu estava num caminho que depois de eu começar o meu processo espiritual também comecei a receber um chamamento da minha alma para perceber que realmente aquilo que eu precisava de fazer aqui nesta vida era um caminho de tentar ajudar as pessoas nos seus processos de transformação interior, não é? Naturalmente que eu não faço nada por ninguém, sou apenas uma intermediária, digamos assim, não é? Para que as pessoas se possam realmente transformar, quem quiser. O que eu achei mais legal assim do método lá, como é que chama? Lá, só Método lá. Lar. Né? Método Lar. Tá. Método lá. É que essa pode ser, né, dependendo de como você faça, de como você esteja, porque não vai prometer 100%, né? Cada um tem a sua resposta ao que vai acontecer. Mas é um protocolo que faz que
que faz com que você possa ter acesso direto à sua família estelar, sem intermediário, entendeu? Para mim sempre foi um saco, porque, gente, eu não quero passar por ninguém. Tipo assim, por que eu tenho que passar por tal terapeuta se encontrar um recadinho? Um outro tal aqui, me manda o negócio do quebra-cabeça que eu monto, né? Quer dizer, eles estavam mandando por outras pessoas, mas me manda também eu diretamente para que eu possa entender. Mas, enfim, e nesse sentido é muito legal, porque eu estou tendo muito mais afinidade, sem precisar conversar com ninguém, sabe? Então, eu acho que esse método pode ser uma forma para quem é semente estelar, principalmente, ou para quem quer ter acesso ao seu mentor, sabe? Uma forma que possa te dar uma limpeza de caminhos, uma limpeza de canais, para que você possa acessar aquela força interior, o seu próprio avatar, que seja aquilo que você busca, né? Para te dar não só orientação, mas para te deixar um pouco mais no eixo, para que você siga adiante dentro do que você precisa fazer. Então, assim, por isso que eu achei revolucionário nesse sentido, porque realmente a gente, como a gente é semente estelar, a gente tem um problema muito grande, gente, que a gente fica muito dependendo da opinião do outro, ou querendo que o outro o tempo todo confirme aquilo que a gente está vendo, que a gente está ouvindo. E assim, às vezes a gente não precisa de ninguém para confirmar nada. Acredito em vocês, entendeu? Mas para acreditar em vocês têm que saber como acessar de uma forma que vocês tenham segurança. E eu acho que é isso que vocês estão oferecendo, né, meninas? Uma forma de acessar o seu superior para que vocês tenham uma segurança de conexão. O que eu vejo muito também é o trabalho que a Ruth desenvolve, porque assim, ela passa assim, de uma pessoa que ela tem uma disciplina. A questão é que a gente não é acostumado, né? Assim, são poucas as pessoas que têm a disciplina de desenvolver um trabalho sem estar precisando que um outro vá empurrando, digamos assim, vá, faça, né? A Ruth, pelo que eu vi, ela é bem Caxias, assim, com relação a isso, não é, Ruth? Só em relação a isso. Só em relação a isso. O resto da minha vida é uma desorganização. Não, mas é verdade. A única coisa que eu consigo ter foco é nisto. É na minha comunicação com a minha família, no meu desenvolvimento espiritual, porque é o que me mantém sã neste mundo, não é? Eu, se não tivesse feito este processo até agora, em plena transição planetária, não estava cá, sequer não estava bem. Eu penso que nós, qualquer pessoa, sementes estelares ainda é um caso pior, porque somos extremamente sensíveis, temos o canal muito aberto e precisamos nos trabalhar estes canais. Estes canais é o quê? Os nossos chakras, que nós nos comunicamos, é extremamente importante. E eles vão sempre passar. Se nós estivermos dispostos a fazer esse trabalho, de chegar até à nossa família estelar, aos nossos mentores, eles vão nos passar protocolos. Este método, eu penso que é uma base. Depois disto, a pessoa pode se comunicar e receber os próprios símbolos e as próprias formas. Essa é uma base de trabalho interna do nosso, criar um portal interno com os nossos chakras, alinhá-los, não alinhá-los entre si, não é alinhá-los assim, alinhá-los com a nossa energia original, começar a fazer um trabalho interno de limpeza e a partir daí comunicar-nos, não é, de uma forma mais segura, termos segurança na comunicação com quem estamos a falar. Mas isso exige um trabalho muito grande. Se vamos estar dependendo dos outros, há sempre falhas de comunicação. Sempre falhas de comunicação e eles querem-nos comunicar de uma forma direta. As instruções que temos que receber têm que ser de uma forma direta e pessoais. Eu não posso dizer o que é melhor para a Valéria, eu não posso dizer o que é melhor para a Diana ou para a Natália, não é? Eu só posso dizer o que é melhor para mim, não é? E alinhado na minha energia original. Por exemplo, eu faço coisas extremamente loucas. Tenho escolhas muito loucas na minha vida, que as pessoas não entendem. Mas aquilo só é possível. Do ponto de vista da 3D é muito louca a escolha que eu fiz, certas escolhas. Mas eu estou extremamente alinhada com a minha energia original e com o meu superior e isso permite-me fazer estas escolhas, não é? Permite-me confiar na minha intuição. Porque muitas vezes nós dizemos, é a minha intuição, mas isto é a minha intuição ou é outra coisa, não é? Então, no fundo, é começarmos a trabalhar-nos de forma a começarmos a destrinchar e a perceber estas energias e como estarmos aqui atualmente, não é? E depois este método, assim, eu já recebi imensos exercícios, porque nós temos um grupo em que nós trabalhamos este grupo, que foram iniciados no Solar e que depois nós recebemos vários exercícios que nós aplicamos no dia-a-dia.
E isso tem tido resultados muito interessantes, não é? Ou as pessoas, por exemplo, começam a levantar questões emocionais intensas que precisam ser levantadas, porque as pessoas, vamos fazer um processo espiritual, vai ser tudo muito bonito, muito lindo. Não, a coisa começa a ser punk. É punk. Porque entra a luz. Cor-de-rosa. Depois, assim, aquilo começa a entrar luz, muita luz, não é? No nosso sistema energético, e a luz começa a identificar os nossos bloqueios que precisam ser liberados. Então a pessoa começa a ficar triste, a pessoa começa a ficar, às vezes surge um problema na vida, ou seja, são desafios para que de forma comece a libertar a densidade para subir o nível energético para passar para as próximas etapas, que é sempre isso que nos acontece em qualquer processo espiritual. Isto é mais uma forma ordenada, eu não estou a dizer que isto é a única forma, ok? Vocês de certeza eu já fiz estes processos todos sem ter o método solar, atenção, e outras sementes solares toda a gente recebe. Isto é uma forma ordenada, tem um passo a passo, e é uma forma que vamos ordenando e a pessoa vai ganhando mais lucidez, não é? Foi uma forma prática que para mim ajuda-me, que eu uso no meu dia-a-dia todos os dias, não é? E que depois, por exemplo, a minha família de lá chega e passa-me exercícios que eu vou usando no meu dia-a-dia, extremamente úteis, não é? Até porque cada um de nós tem uma missão, né? E é isso, não é a missão que vai mudar o mundo, mas é uma pecinha importante que pode ser que ajude no que a gente precisa, né? Vai me inserir de novo aqui. E quando a gente tem... Então, quando a gente tem contato e sabe... Desculpa, eu me desconcentrei. O que eu estava falando? Sobre as missões de cada um de nós aqui, não é? Cada um tem... Quando a gente tem uma missão. Mas nem sempre a gente tem claro qual é essa missão, né? A gente vai etapa por etapa. E, de repente, quando a gente começa a limpar, e está cada vez mais limpo no sentido de limpar mesmo os nossos canais de chakra, para ter uma qualidade maior de ter interinformação entre nós e a nossa família estelar, o mentor, que seja... Eu estou usando vários termos, porque tem vários termos, tem pessoas que pensam que mentor é a família, sabe? Há muita confusão na definição de cada terminho do que é, e no final das contas eu acredito que seja mais ou menos a mesma coisa, né? Enfim. Sim, então é importante ter esse tipo de treinamento, porque tudo é treinamento, tudo é experiência, né? Que a gente vai vivenciando ao longo da vida para a gente saber identificar o que é e o que não é, né? O que é da nossa família e o que não é da nossa família. E eu gostei dessa ferramenta porque é uma ferramenta que ajuda nesse sentido. Além de limpar os canais de comunicação, faz com que você tenha cada vez mais lucidez, porque esse é o mais legal. Quando você está lúcido em relação a alguma coisa, você não tem mais questionamento, né? Ou você ainda tem, Natália? Quanto mais lúcido está ficando, mais pior fica o questionamento. Como naturalmente, é isso? Não é? Eu acho que tem. Eu acho que sempre vai ter. Estou completamente equivocada, fiz o discurso todo aqui. Eu acho que questionar é que nos leva mais longe, não é? Não é só ficar naquela base, naquele patamar. Questionar leva-nos a outros patamares energéticos, não é? No caso, eu estou falando assim, de ter uma terceira, sempre procurar uma segunda, terceira pessoa para te confirmar naquilo que você quer. É nesse sentido que eu quero... ok. Desculpa, não está vendo? Foi assim, me desconcentrou. Agora eu vou... Mas, assim, quanto mais você faz, melhor ou não, meninas? Como é que fica? Isso que eu quero... Para mim, sim. Este método, não é? Especificamente, estamos a falar aqui do método LAR, ele trouxe-me uma autonomia, mais independência energética no meu próprio processo, não é? Porque nós estamos aqui nesta fase de transição planetária, não é por acaso que a gente se voluntariou a estar aqui. Todos nós temos aqui um papel a cumprir, uma missão, de alguma forma. Gaia está a evoluir da 3D para a 5D, não é? Portanto, consequentemente, nós também somos levados nesse fluxo natural. Portanto, sementes estelares acho que são o futuro da humanidade, porque somos nós que transportamos os novos códigos para a nova Terra, não é? Portanto, de alguma forma, este método ajuda a limpar o quê? A limpar memórias 3D, memórias desta vida, memórias de outras experiências, de outros nossos avatares, de vidas passadas, de vidas paralelas, inclusive,
ajuda a limpar os nossos pré-fractais, os nossos fractais, para que a gente se possa realmente alinhar na nossa energia original, não é? Isso leva tempo, como é óbvio. Portanto, este método foi iniciado há cerca de 2 anos e só passados 2 anos é que estamos aqui a apresentar o método para o mundo, por alguma razão, porque tudo tem uma fase, tudo tem os seus patamares, não é? De evolução da aprendizagem. E naturalmente, eu falo por mim, eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa e quando eu comecei a fazer o método, muitas crises de ansiedade vieram ao de cima, porque eram memórias inconscientes que eu precisei de trabalhar e de resgatar, torná-las conscientes, não é? Abraçar a minha própria sombra, para que então eu conseguisse ir para a fase seguinte, não é? Portanto, eu acho que este método realmente, eu não vou dizer, foi este método que mudou a minha vida. Não, até porque a Ruth disse, isto é apenas uma via. Existem outras vias, naturalmente, não é? Até este método chegar, todas nós fizemos um processo, de alguma forma, não é? Mas, de facto, acho que é um método que ajuda a ativar a nossa multidimensionalidade para que a gente se conecte de uma forma segura, viável, nos tornemos mais autónomos e independentes com a conexão com as nossas famílias estelares. E qual foi os maiores desafios que vocês tiveram neste processo? Eu fui para o hospital uma altura. Ai, meu Deus, veio o povo. Vá, conte, eu quero saber essa história. Por quê? Então, foi assim, na última ativação que eu tive, eu estava com Covid. Okay? Eu recebi a última fase, fiquei uma semana em casa, não tive nenhum sintoma do Covid, assim, nenhum, eu nem dor de cabeça, eu simplesmente fui fazer o teste porque a minha filha estava com sintomas e eu resolvi fazer o teste e eu estava positiva e ela estava negativa. Então tive que ficar em casa, porque na altura nós ficámos uma semana em casa. Então recebi a última parte, a última ativação, e eu estou a dormir nessa noite e acordo com uma dor horrível no peito, assim, uma dor horrível. Uma coisa daquelas que te pega uma faca. Eu sei o que é isso. Eu acordo, que é isto? Que é isto? O problema é que eu estava com Covid e eu pensei, isto, não sei, pode ser alguma coisa que respirar. Eu não virava para o lado e não conseguia respirar, tinha dores constantes. Eu pensei, isto é alguma coisa do Covid. Liguei para a linha dos médicos, eles disseram, melhor ir, pode ter uma embolia pulmonar, qualquer coisa relacionada. Fui para o hospital, não tinha nada. Fizeram um teste sobre embolia pulmonar, ataque cardíaco. Nada. Não tinha nada. Eu fui, ainda bem. Chego a casa, então, se não tenho nada, isto é espiritual. Não é? Sim. E então eu percebi que esta última ativação, porque na última ativação é uma energia muito forte que entra da Alcione e que começa a carregar os nossos códigos trazidos, que nós trazemos para os nossos códigos estelares, não é? Pelos nossos vários chakras, a coisa é extremamente forte. Só que quando aquilo começa a circular pelos nossos chakras, começa a identificar um bloqueio, e aquilo era um bloqueio que eu tinha. Esse bloqueio tem a ver com uma vida que eu tinha na vida de Jesus. Eu acho que até contei isso acho que foi no vosso canal que eu contei essa história. Que eu tinha mas conte de novo. Vamos tentar saber. Aquela altura que eu estava umas paixões evangélicas e entretanto eu saí da igreja e então a minha filha um dia disse que quer ir na Páscoa, quer ir à igreja. E eu, ok. E então estávamos lá na igreja e estão a fazer a Paixão de Cristo na Páscoa, não é? É normal. Estão lá a fazer a Paixão de Cristo e eu de repente olho para trás e vejo lá o Jesus, o que vinha fazer de Jesus, vinham com umas correntes e aquele barulho. E quando eu olho para trás vejo aquela cena. Quando olho para a frente, já não estou ali. Estou noutro sítio, com um muro e com uma luz amarela. Estava noutra época, noutro sítio. Quando eu vi, imagina, olhas para trás, estás num sítio, olhas para a frente, estás noutro. Eu assustei-me, onde é que eu estou? E senti uma coisa assim muito assustadora. Depois percebi que estava na Paixão de Cristo mesmo, só que eu não vi nada. E automaticamente senti uma dor muito forte no peito e automaticamente eu volto para o meu corpo. Quando volto para o meu corpo, eu levanto do banco, onde é que eu estou, porque já não sabia outra vez onde é que eu estava. Foi complicado aquela reação de voltar outra vez e vi que estava na igreja, levantei-me. Só quando eu vi que levantei-me, o Jesus da igreja estava aqui a chegar ao meu lado, a passar ao lado de mim e eu não conseguia passar. E automaticamente o que é que eu fiz? Eu recolhi aquela dor que eu trouxe, porque quando eu cheguei ao outro lado,
aquela dor abriu-se no meu peito, uma dor horrível. E eu recolhi aquela dor. E nesse momento eu fiz aqui um nó. Eu senti exatamente a dor a concentrar-se e a ficar aqui presa. Isto foi mais ou menos há uns 13 anos ou mais. Pai, 13, 12, não sei, 12 anos talvez. E ficou aquela dor. Entretanto, eu fiz muitas terapias, eu revisitei aquela vida, eu fui, e não conseguia. E nunca mais saía, estava sempre aquela dor a incomodar-me, sempre aquela dor. E eu já reconhecia aquela dor. Entretanto, quando eu percebi que não era o Covid, estou lá no método lar, estava no solar, e de repente aquilo fez-se luz. Esta é aquela dor, é exatamente o mesmo lugar. Entretanto, eles começaram a limpar, eu comecei a sentir uma dor que ultrapassava o meu corpo, que vinha daqui, e que ultrapassava e que me passava um meridiano. Eu tinha um meridiano bloqueado. E eles retiraram-me aquilo, a dor passou, assim, na altura do eu a sair, não é? Não sei se vocês já tiveram essas experiências quando estão-vos a tirar alguma coisa, dói, mas entretanto aquilo saiu. Mas saiu, a dor foi automática, saiu, nunca consegui respirar normalmente, consegui ficar normal e nunca mais tive essa dor. Tive outras, mas não tive, essa já não tive. Temos outras, não é? Mas há sempre que trabalhar. Mas eu penso que a mim deu-me uma certa rapidez nos meus processos. Muito mais aceleramento. Acelera bastante os processos. Por exemplo, eu esta semana estive a trabalhar uma coisa que eu não conseguia resolver desde os meus 14 anos. Que eu entendia, que eu percebia, só que a origem, como era lá gigante atrás, porque há um problema que eles me explicaram com as sementes estelares. É assim, por exemplo, eu não tenho com as sementes estelares. Eu não tenho karma aqui, nesta terra, porque a lei do karma existe aqui. Não é? É uma gambiarra para, como vocês sabem, o acidente solar que nós tivemos, não é? Então tiveram que criar um sistema. Como nós não reconectávamos com a matriz, tiveram que fazer um sistema, criar o sistema do karma, para nós lidarmos com estas questões. Não é? Só que assim, eu não tenho karma aqui, eu tenho as minhas vidas passadas, que fiz muitas coisas, mas estava tudo mais ou menos resolvido, que é isso que nós fazemos. Nós vamos voltar para a matriz, percebemos a nossa experiência, aproveitamos o que é bom e continuamos a nossa vida. E a coisa estava resolvida. O problema é quando nós chegamos aqui. Quando nós chegamos aqui, a coisa complica, porque as emoções aqui estão ao rubro. E nós, de vez em quando, decidimos somatizar essas vidas aqui. Por exemplo, se nós temos uma vida de guerra, mas está tudo resolvido lá para trás, só que chegamos aqui e começamos a inserirmos na política, começamos a ficar... Começamos bem beligerante. Energia, começamos a criar karma e muitas sementes solares ficaram presas por causa disso aqui. Não é? Então, tem a questão da matéria, né? A gente fica muito presa. Mas nós temos que perceber, não é? Por isso é que nós temos que despertar. O que é que temos que despertar? Para não ficarmos presos aqui, para perceber que isto é uma ilusão, que não é assim tão... que não é assim. É assim, mas não é tanto assim. Que é para não somatizarmos as dores que trazemos do passado, porque o problema é que as nossas emoções, que é isso que eles me explicam. Porque é que o coração é tão importante? Porque o coração é um processador de emoções e as emoções atravessam o espaço e o tempo. As emoções. E então trazemos isso de lá. Então imagina, eu posso ativar isso. E que eu estava a explicar em relação a isso. Agora a propósito de quê? Eu tinha foi muito interessante, porque eu tive um bloqueio a nível emocional de contraparte, que eu aos 14 anos decidi que não ficava com o rapaz que eu gostava, porque eu achava que eu não merecia. E então segui outro caminho. Esse caminho fez com que eu bloqueasse a minha vida toda a nível emocional e por causa de um problema que eu tinha lá para trás. Eu somatizei aquela dor. E eu finalmente, passado isto desde os 14 anos, consegui perceber isso. E consegui perceber que era um problema que eu tinha com a minha contraparte noutra linha do tempo, noutra história, que não tem nada a ver com esta. E também percebi uma coisa quando eu estava no portal. Ok, e se eu não tivesse escolhido assim? Se eu tivesse escolhido de outra forma? Então eles mostraram. Se tivesse escolhido de outra forma, eras extremamente feliz, tinhas uma vida amorosa feliz. No entanto, não te tinhas desenvolvido a nível espiritual. Tá, pelo menos. Tá. Porquê? Porque eu não ia à procura. Eu era feliz, mas a minha missão não é ser feliz aqui. A minha missão... Isso é bom porque te deixa com a culpa, né? É trazer o solar, é trazer um trabalho espiritual, e para isso eu precisava de alguma forma buscar a espiritualidade. Como é que eles encontraram essa forma? E eu ter esta dor com a minha contraparte. E só agora é que eu, através do solar, consegui curar isso. Pode ser que agora mude. Porque como agora já sigo o caminho espiritual, pode ser que eles me enviem um namoro.
Nunca se sabe, envia Mas mesmo. até lá não foi. Porque Agora sim, Foi é que nada direto, porque eles mandam. Vai que não é que você quer. Estou a brincar, mas tinha que andar da perna. E então, como nós não viemos aqui só para ser felizes, nós viemos aqui em missão, quem veio aqui em trabalho, muitas vezes tem estas dificuldades, estes obstáculos, mesmo para incentivar o nosso lado espiritual, para nos encontrarmos, para encontrarmos a nossa missão. E só agora com este método é que deu-me clareza para perceber. Percebi. Eu já sabia que tinha esse problema há muito tempo. Eu entendia o meu problema, eu sabia, mas eu não o conseguia resolver. Eu não conseguia resolver. E através do solar, eu conseguia, e é muito interessante, é porque quando nós vamos lá fazer as perguntas certas, porque nós estamos com a nossa equipa, e é muito importante eu fazer as perguntas certas, porque assim, nem mais ninguém sabe que isto é o meu caminho, ninguém sabe qual é a minha grande, tem que ser eu a fazer essas perguntas, tem que ser eu que esteja em contacto. Já acabou a época dos gurus, dos intermediários, dos facilitadores, de toda a gente. Agora somos nós, os nossos mentores, nós e a nossa equipa. Porque senão, nós nunca vamos encontrar a verdade. Que para mim foi sempre assim. Eu tenho que encontrar a verdade. Foi sempre o meu mote de vida, é a verdade. Não é? Então, se nós queremos a verdade, a única forma é esta. E não é fácil, não é... É demorado, dá trabalho, mas é a única forma. Pegando o gancho que você está falando de emoções, você acha que a emoção é o ponto fraco das sementes estelares? É o ponto fraco e o ponto forte. Ai, posso porque me dê esse ponto de vista aí, pelo Porque amor de Deus, que para mim. é assim, as emoções aqui eles explicam que as emoções estão muito polarizadas, está tudo muito polarizado. Mas a partir do momento que nós começamos a entender como trabalhar essas emoções, nós conseguimos um determinado equilíbrio. Mas estas emoções, esta sensibilidade que nós temos exagerada, se nós conseguirmos de alguma forma irmos trabalhando, não é? Também é através das emoções que eles se comunicam connosco. Não é? E a emoção é sempre dona da razão, na minha opinião, de sempre. É a mesma coisa quando vocês entram num sítio e alguém parece tudo muito bonito, mas vocês sentem que aquilo não é para vocês. Aquela sensação, aquela emoção, por isso é que eu digo, é sempre importante seguirmos. Por isso é que assim, conhecendo e aceitando estas nossas emoções, como é que nós reagimos, pode ser um grande aliado. As emoções são um grande aliado e nós temos que... Porque é a forma do nosso coração se expressar, é a forma dos nossos chakras se expressarem, porque os chakras não falam. Os chakras passam. O que eu percebi é que os nossos chakras têm... Nós comunicamos com esta realidade através dos chakras, recebemos a informação através dos chakras e eles passam, não é? E nós sentimos, por exemplo, eu recebo uma informação pelo plexo solar e ele vai até ao coração e no coração despoleta uma emoção. Essa emoção é informação. Por isso é que eu digo que é tão importante. E nós estamos sempre a comunicar por emoções. Desculpa. O próprio chakra cardíaco, ele bem, digamos, não quero dizer estruturado, mas digamos que ele esteja bem limpo e equilibrado, você consegue atravessar certos embates, impactos emocionais fortes de uma forma mais, digamos, mais tranquila, né? Assim, mais leve, mais... Sim, claro. Claro que sim. Claro que sim. Só que eu percebi é que todas essas informações não vêm só através do coração, vêm por todos os chakras, temos os principais e os outros, que depois são transmitidas ao coração. E isso é bastante interessante. E isso sim, e nós temos que começar a limpar, porque imagina como uma emoção, como uma sensação entra pelo chakra, uma informação está a entrar pelo chakra básico, e já tens ali um bloqueio. Quando chega ao coração já está toda deturpada a emoção, já está tudo deturpada a comunicação. Por isso é que esta comunicação entre nós, os chakras, tudo, nós não nos comunicamos só por o nosso olhar, nós comunicamos por energia, só que nós não percebemos isso. Nós ainda não vemos essa energia. Só que ela existe e é real. Eu vejo o cardíaco como a ponte do nosso eu inferior para o nosso eu superior, né? É por isso que o chakra cardíaco é tão importante. Eles explicaram o processamento de emoções. Tem mesmo a ver por isso que é. Exatamente. Como é um processador de emoções, não é um criador de emoções. Por exemplo, nós temos um chakra que é o criador das emoções e o criador que é o chakra, o segundo chakra, que está localizado no nosso útero, em que nós criamos, nós podemos criar. E eles passaram um exercício que é super interessante, que é nós criamos aquela emoção da nossa fábrica, que é tipo uma fábrica, o nosso segundo chakra, o nosso útero,
não é? A emoção é identificada pelo coração e depois é expandida pelo plexo solar. O plexo solar permite que isto passe para o nosso campo. Quando eu faço esses exercícios, eu vou para a rua e eu estou muito magnética. As pessoas começam a olhar e a rir-se, a dizer olá, e a falar comigo. É muito interessante vivermos essas coisas. Não é? Mas é começar a dar importância a todos os chakras. Eu sei que os chakras do coração é extremamente importante, mas todos são importantes. Todos são extremamente importantes. Não, sim, porque se não tivesse essa estrutura, não teria o chakra cardíaco, né? Mas assim, cada um com sua função. É igual. Sim. Não, pode falar. Não, eu estava falando que assim, que como cada um de nós é importante nesse tabuleiro de jogo, né? Cada chakra também é importante dentro da função que cada um exerce, né? E que nós também temos esse papel como micro-universo, né? Por que vocês acham que há tanto foco no chakra cardíaco? Por exemplo, houve um momento em que havia o foco nesse chakra, né? O terceiro olhar, esqueci o nome, enfim. Mas outros momentos no básico. Agora está agora sim, digo, nos últimos 30 anos, né? Porque isso não é tão novo, mas se fala muito do chakra cardíaco, do aumento do campo eletromagnético, que você pode fazer seu campo a partir da expansão do cardíaco. Por que você acha que há o tanto enfoque nesse chakra hoje em dia? Natália. Bom, como a Ruth disse, né, o chakra cardíaco é o processador das emoções. E nós até podemos criar no nosso segundo chakra, mas depois nós vamos expandir aquilo que nós criamos através do nosso cardíaco, através do cardíaco, que tudo expande e que tudo fica a ocupar o nosso campo. E é a partir daí que existe esse magnetismo, que existe essa vibração, né? Que é sentida pelo que é externo e pelos outros, não é? Não sei, talvez a Ruth possa. Eu acho que se fala tanto do coração porque é lá que nós bloqueamos tudo. É lá que nós não queremos sentir. É lá que todas as emoções são processadas e nós não as queremos processar. É lá que estão os nossos nós. Apesar de estarem em todos os chakras e que nós temos que limpar todos os chakras, porque os chakras têm filtros que vão dropar a informação, quando chega ao coração eu não quero sentir isto porque isto dói. Então bloqueamos. Por isso esse foco, nós temos que desbloquear, trabalhar muito com o nosso coração, afinar muito o nosso coração, o nosso timo, não é? O chakra cardíaco, para que consigamos perceber a confusão que aqui vai, porque isto é uma grande confusão, não é? Vocês já repararam que é tudo muito polarizado, é tudo muito ao rubro, não é? Ou estamos ou estamos no outro lado, então está tudo, aqui é tudo muito extremado, todas as emoções, não é? Então, porquê? Porque parece que temos que nos agarrar a uma opinião ou a outra. Estamos sempre aqui. E nós não temos que fazer nada disso. Nós temos que nos centrar na nossa verdade, temos que chegar ali ao meio, ver as nossas dores, desbloquear, não é? E isso processa-se tudo no coração, não é? Com estas coisas que nós vemos, que nós estamos a ver agora, todo o mundo, esta polaridade, e eu penso que será mesmo o processo em que nós estamos que está a empurrar o ser humano para o meio. O ser humano já não consegue mais guerrear com as suas próprias emoções. Ou eu sou, por exemplo, eu sou Bolsonaro ou não sou Bolsonaro. Ou eu vou-me dar com bolsonarista ou não vou dar. Ou vou-me dar com pessoas que têm vacinas ou que não têm vacinas. Não é? Estas polarizações que nos estão a levar de um lado para o outro, estamos a fazer tentar criar um humano melhor. Não é? Eu não estou a dizer que sou a favor, não estou a falar de política, não estou a dizer que sou a favor disto ou daquilo. Só estou a falar desses extremismos, por exemplo, que estamos a viver, muito grandes. Não é? Ou vamos de um lado ou vamos para o outro. E nós temos que estar exatamente no lado que nós temos que estar. Onde é que nós temos que estar? Quem é que nós somos no meio disto tudo também? E as emoções vão-nos dizer também quem é que nós somos no meio disto tudo. Quem é que eu escolho ser? Não é? Mas eu posso escolher ser esta pessoa, mas tenho que ostracizar a outra que está do outro lado? Não é? É isso que a gente vê, né? Que é isso que está a acontecer. A gente vê muitos ataques, né? De pessoas lá de cima, que é para nós erradicarmos isso de nós, para nós conseguirmos encontrar o caminho do meio, eu penso, na minha opinião. Eu penso que estas coisas, por exemplo, as pessoas dizem, agora o mundo está horrível, o mundo está horrível há imenso tempo.
Só que ninguém sabia, estava tudo escondido. Nesta altura que nós temos o campeonato, não é? É Os verdade? ruins não se comunicavam. Agora são amigos. É verdade, agora, só que nós estamos numa altura que, esta época de aquário, que nós estamos a adentrar, ainda no meio da confusão. O que é que está a acontecer? Está tudo a vir ao de cima. É época da verdade, tudo está a vir ao de cima. E então tudo que estava escondido agora é visível. Para quê? Para que nós possamos escolher e dizermos eu não quero mais isto. Porquê é que existem Bolsonaros? Porquê é que existem Trump? É para nós escolhermos de uma vez por todas, por exemplo, para o povo escolher não querer mais aquilo, tem que ser uma escolha consciente. Então as pessoas precisam passar por aquilo para dizer eu não quero isto. E eu passei por situações horríveis na minha vida que foram extremamente úteis. Para quê? Para que eu decidisse de uma vez por todas nunca mais passar por elas. Porque eu escolhi não mais criar aquilo. Não é? Mudar Eu o penso, padrão, não é? para mim, a minha opinião é que, mas isto também é só uma opinião, é que as coisas acontecem e estão a vir ao de cima para que nós não, por exemplo, questões de racismo, muitas questões estão a vir agora ao de cima exatamente porque nós temos que as resolver como humanidade, nós temos que escolher quem somos como humanidade e a partir daí demonstrar as nossas escolhas e mudar. Temos que mudar, mas para mudar vamos ter que mudar estas escolhas como um grupo, como a nível individual. E hoje há tanto há muita sombra como há muita luz. Agora, a gente é que vai saber escolher, né? Qual lado a gente quer ficar. Qual lado a gente vai escolher. É que a sombra, é assim, claro que nós temos que iluminar a nossa sombra e temos que conhecer a nossa sombra. Mas é o que eu vos digo, eu escolhi pela minha sombra, não é? Quando tinha 14 anos, mas essa minha escolha levou-me, às vezes os desígnios da alma são um pouco misteriosos, não é? Nem sempre as coisas, não conseguimos andar sempre na luz, e aqui não é possível andarmos sempre na luz, por isso esses desígnios às vezes têm outras intenções e são bastante almas. Mas eu não falo na questão da nossa sombra, eu falo na questão de há muita sombra na questão desses extremismos, né? E há outras pessoas que estão indo para um outro caminho, um caminho mais de autoconsciência, né? Um caminho de busca interior, e há outras pessoas que estão se perdendo nesse caminho, né? Que estão sendo levadas na avalanche desses extremismos. A questão é que as pessoas que buscam autoconhecimento e o caminho de desenvolvimento interior não necessariamente não seja a outra. Se não necessariamente não esteja não necessariamente é a luz, entendeu? Ela pode estar na sombra fazendo a mesma coisa. Não, mulher, eu sei, não estou falando de você, não. Eu não estou falando do exemplo, estou falando assim. Você está falando de pessoas na luz e outras buscando a sombra, porque os dois estão disponíveis. Tem muitas pessoas falando que são da luz, e na verdade, quando você vai ver bem, não é bem assim com a minha humanidade. E o contrário também, tem muita gente que a gente acha que não é da luz, e quando vai ver, traz muito mais coisa, né? Traz muito mais a informação, a experiência. Imagina aquelas pessoas que nos trazem desafios à nossa vivência, os nossos pais, os nossos irmãos, sei lá, temos alguns desafios com essas pessoas próximas, nós achamos que eles são horríveis, mas provavelmente até podem ser instrumentos para, de alguma forma, imagina uma pessoa que tem um problema de afirmação de identidade, vai ter pais muito rigorosos, que não deixam fazer nada, mas como ela tem que afirmar a sua identidade, esses pais vão lhe permitir que ela diga não e que se afirme, há uma oportunidade de crescimento ali. Ela pode decidir perder a sua personalidade, a sua identidade e dizer sim aos pais, ou se revoltar e fazer o que lhe dá na telha. Comigo aconteceu bastante isso. A partir do momento que eu comecei a assumir quem eu sou, perderam resistência. Os meus pais acabaram por me deixar de resistir, porque eu precisava de me afirmar. Quando eu me afirmei, acabaram os problemas. Eu sou assim, não é? Mas eu tive essa necessidade. Por isso, às vezes, as coisas não são tão lineares como nós pensamos. Você falou uma coisa importante aí, Ruth, porque essa questão da autoafirmação. Eu passei muito isso na minha infância. Eu recordando aqui, justamente, as pessoas faziam bullying comigo, digamos, porque na época não se tinha, na minha época não tinha essa palavra, esse termo bullying. Mas eu percebendo, eu tive bullying. Eu acho que todos passamos bullying. E justamente na época eu me permitia receber esse tipo de
de reação das pessoas, porque eu não me reafirmava, eu não encarava e não enfrentava, né? Eu simplesmente baixava a minha cabeça e ficava ali. E aí é bem isso. Eu sou um pouco mazinha. Nesse aspecto, eu tinha um miúdo que fazia bullying comigo e andei com um pau nas costas. Nessa época, eu queria ter um pau nas costas. Não, mas eu era muito calma. Era daquelas crianças muito calmas. De vez em quando dava-me assim uma coisa e virava tudo. E eu tinha uma atitude completamente fora da caixa. Completamente que ninguém estava à espera. Assim mesmo. Isso que foi acontecendo. Mas também sofri bullying, claro. E acho que Todos nós, de alguma forma, não é? Em algum momento, eu já virei depende, eu já baixei a cabeça em muitos momentos, já desci o cacete, procurava uma parte ruim da pessoa. E você aqui, tem não sei o que, deixa quebrado, sei lá, alguma coisa, procurava alguma coisa. É defensiva. Tá falando que não, porque as pessoas que atacam, elas não olham para si, né? São pessoas inseguras de alguma forma e ficam buscando no outro uma forma de se sentir qualquer coisa. E, no meu caso, me encheu o saco CDF, porque eu tirar boas notas. Falei assim, pelo menos eu vou ser alguém, né? E você vai ser o quê? Todo mundo é alguém hoje, mas assim. mas naquele momento não me deixava ficar tão por baixo, né? Enfim. Mas isso é normal, faz parte. Mas você acha que, por exemplo, vamos usar um exemplo que não é Val, mas outras pessoas. Você acha que as pessoas, as sementes, elas psicossomatizam mais, por exemplo, situações de bullying ou situações de humilhação enquanto criança ou não? O que vocês acham? Eu acho que tem tudo a Eu ver somatizei muito. Eu acho que tem a ver tudo com os problemas que ela traz para resolver. Não é? Onde é que se aquilo encaixa na sua. Depende primeiro se tem karma nesta terra ou não, não é? Há pessoas que já estão aqui um bocadinho perdidas há algum tempo, que acabaram por se perder aqui no karma. Quais as questões kármicas que trazem? As que não trazem é o que elas estão a somatizar no seu campo. E depende de todas as questões que têm para resolver. No meu ponto de vista, o que é que essa pessoa tem para trazer melhor de si. Não é? Imagina que a pessoa tem que se expor no futuro. Por exemplo, a Valéria tem que ter um programa, tem que se expor. Se calhar estes desafios também. Ela pode ter duas escolhas. Ou vai ficar vítima do bullying, ou vai superar e vai se expor, porque de alguma forma nós todos sofremos críticas, não é? A nossa sociedade é um pouco assim. Ou nós vamos mesmo com as críticas, vamos continuar, vamos afirmar quem nós somos, não é? E eu acho que isso acontece um pouco com todos nós, não é? Se temos sementes estelar ou não, são desafios que nós temos no dia a dia que são necessários ser superados. Às vezes é mesmo, também apanhamos aqui muitas parvoíces aqui pelo meio, não é? Que acontecem porque estamos num sistema muito imperfeito. É justo. E eu percebo bem assim a questão dos momentos das mudanças, né? Depois assim que eu fiz 15 anos, aí as coisas foram começando a ter uma outra. Mas isso é a Natália, que vai poder te explicar, porque isso tem a ver com o embate de Saturno, não é? Mas vocês devem reparar que aos 7, aos 14, aos 21, vejam as mudanças, 28, não é? Há 7 anos, comecem a pensar na vossa vida, as mudanças que vamos tendo. Saturno traz sempre responsabilidade, não é? Portanto, de alguma forma, ele quebra paradigmas, quebra estruturas, sejam elas comportamentais, emocionais, mentais, não é? Portanto, aos 14 anos, se calhar tiveste esse baque, foi aí uma oposição, portanto, quadratura, uma oposição aí de Saturno na tua vida, trouxe alguns desafios, né? Também com 14 anos a vida obrigou-me a expor de alguma forma, foi quando eu comecei a pôr música, a ser disco jockey, DJ, né? E lá está, de uma forma ou de outra, a vida vai-nos obrigando, vai-nos encaminhando, empurrando para aquilo que realmente precisamos de fazer aqui. Não é pelo amor, é pela dor, mesmo com insegurança, mesmo com medo, e nós já falamos disso noutro vídeo, não é? O que é que está do lado oposto do medo? É a coragem. Então, vamos que vamos, não é? Como vocês dizem, bota que vira para a frente, mesmo com medo a gente precisa de se expor, precisa de ir lá e de fazer, e muitas vezes quebrar aqueles paradigmas. Sabe Deus como? Quantas vezes me apeteceu enfiar num buraco, não é? Principalmente nessas questões de ter que me expor para milhares de pessoas a pôr música, e naturalmente que todos nós
todos nós temos erros, inclusive, como temos erros também, e, portanto, muitas vezes é preciso me enfiar num buraco, mas o que é que eu vou fazer? Isso não é possível, vamos seguir em frente. Também sou humana, também posso errar e está tudo bem, não é? Mas, de facto, não é por acaso que a gente está aqui, neste momento, que escolheu estas famílias, muitas pessoas não querem crer, mas eu não escolhi nada disto, eu não escolhi estes pais, eu não escolhi estes acontecimentos. Bem, de alguma forma, eu acredito que sim. Nós temos livre-arbítrio, mas acho que esse livre-arbítrio está muito condicionado com aquilo que a gente já escreveu, não é? Que os contratos que a gente já fez de alguma forma, para que hoje estejamos aqui, inclusive, nós as 4, a expor o método LAR, não é? Sim, porque a mim também eu por mim não expunha o método, nunca expunha, nunca trazia isto cá para fora. A realidade é esta, porque eu gosto E por quê? Por quê? Por que está saindo? Tá, vamos lá. Porque a minha equipa disse-me que eu tinha que sair do armário. E eu pensei, tem que ser do armário, mas ganhei agora, esta altura do campeonato, por mim está-se bem, posso virar. Até era mais fácil. Mas depois não era isso. Então o que é que era? Era realmente trazer, porque eles falam de uma forma às vezes um pouco estranha, um pouco simbólica, muito simbólica, e às vezes demora um tempo a chegar a informação. E eu assim, ok. E depois as coisas começaram a se organizar. Nós temos um grupo em que nós trabalhamos todos os sábados, trabalhamos neste método, e as coisas começaram, eles próprios começaram a dizer, vamos para a frente, vamos começar, vamos fazer, e então sim, foi assim que surgiu. Depois até convidamos a Diane para nos ajudar na parte, também nos ajudar um pouco, e a coisa começou-se a organizar desta forma, começou a ser natural. Eu não quis pressionar, eu não quis, porque às vezes, será que sou eu, será que não sou eu? Eu prefiro ficar eu a experimentar as coisas e pronto. Assim, e qualquer pessoa pode fazer? Desculpa, vai lá, continua. Não ia dizer, a Ruth tem uma resistência, digamos assim, para trazer isso para o mundo, não é? Será que? Porque eu não quero ser terapeuta, porque eu não quero estar a expor nada disto aos outros. Se calhar está na hora, não é? Se estão a empurrar, vamos lá, bota que vira para a frente, está na hora e finalmente aqui estamos, não é? Natália, tem uma pessoa que sempre fala isso. O quê? Eu não sei quem é. Eu também não sei. Não estou nem aqui, minha filha. Nós também falamos disso, Diane, quando nos encontramos pessoalmente, aí na Suíça. Foi. E de facto, nada é por acaso. Portanto, está na hora, meninas, está na hora. Mesmo com resistência, com medo. Eu encontrei Natália e no final das contas fiz a terapia lá com ela. Me poupa. Eu falei, esse povo fica botando esse. É porque é que esta está a falar disto, problema de quem me estás agora a trazer este assunto. Olha, também não sei, mas a verdade é que, enfim, não é? Resultou e a gente falou e também me deste uma boa ajuda e eu agradeço. Eu espero realmente, né? Porque vai que eu só piorei. Mentira, tô brincando. Voltando. Tô brincando. Porque tem gente, por exemplo, tem gente que não precisa. Não é que não precisa, ela não quer ser ajudada. Não é você o caso, né? Tem gente que não quer ser ajudada. Isso eu passei essa semana. Uma pessoa, não, eu quero ajudar, não quer ser ajudada. Teve ajuda e teve a mesma. Eu vi que essa pessoa estava tendo a mesma reação. Eu que estou travada, né? Não. Vocês estão me ouvindo? Não. Não estão me ouvindo. Estou ouvindo. Então. A minha tela travou aqui do nada. E aí eu percebi que ela está viciada em reagir daquela forma naquela situação. Entendeu? Eu falei, vamos respirar. Respirou, passou. Mas está tão viciada naquilo ali que não quer ser ajudada. Então, aí eu falei, gente, eu vou fazer o quê? Não vou fazer nada. Eu já percebo logo Eu já percebo logo quando a pessoa não quer ajuda, eu também não vou atrás. E, assim, não, mas ela pede. Tem gente que pede. O problema é esse, né? Pede, mas com a ideia é assim, Diane, me ajuda aí, faz para mim. É mais ou menos isso, né? Não, agora que você vai ter que usar sua energia, né? Então você vai ter que me ajudar primeiro. Que merda, bora. Tá, já sei que não quer, mas... Assim, mas foi muito bom, porque eu estava esperando o pior, e do pior que eu estava esperando,
foi muito melhor, né? Então, para mim, foi até confortável na situação. Mas, assim, eu queria perguntar a vocês, meninas, qualquer pessoa pode fazer o método ou é só sua semente estelar? Como é que é isso? Assim, eu acho que qualquer pessoa pode fazer um método logo que sinta o chamado. Não é? Qualquer coisa que nós vamos fazer na vida, nós temos que sentir vontade, aquela vontade. Não é? A pessoa que sentir a vontade, independentemente de ser, é lógico que eu acho, na minha opinião, mais sementes estelares vão ser atraídas por isto do que não sementes estelares. Mas hoje em dia eu vou muito mais por o que é que a pessoa está a sentir, o chamado. Sentir o chamado no coração faço. Claro que, assim, é claro que isto pode ser mais para umas pessoas que para outras, nós não sabemos, não é? Não consigo dizer, mas a nível energético nós conseguimos sentir o que é para nós. E se eu estou a sentir, já me aconteceu fazer alguns cursos e sentir mesmo aquele chamado. E aí eu fui. E não havia nada que me impedisse. Nem me senti daquela coisa. Agora aqueles que eu fiz só por fazer, não mudou nada a minha vida. Não é? Mas agora aquelas pessoas que dizem, não, isto é para mim, isto encaixa, é isto que eu estou à procura. Faço. Claro que sim. Isso é tão importante, né? Você seguir o seu chamado. Por exemplo, eu estou fazendo um curso agora com um grande mentor, um amigo meu, que é o Seus Sete Encruzilhadas, e eu senti o chamado, falei, gente, não, mas eu posso fazer sozinha, não preciso de novo ter que pedir ajuda. Não, eu sozinha. Nossa, eu fui tentando, dando errado, eu falei, que merda. Aí abriu de novo, falei, eu vou ter que fazer. O chamado ficou imenso. Ela falou, seu Sete, tá, desculpa, tá, tô aqui, né? E assim, tá sendo muito bom em vários sentidos, porque ele mesmo me dá algumas dicas de algumas coisas que confirmam, né? Sem eu pedir, tá? Confirma a minha intuição. Ele me falou uma coisa assim, não foi para mim, foi para um grupo, mas vou falar só esse aspecto, né? Que eu tenho muita fixação por segurança. Acho que eu já fui muito atacado na vida, né? Então eu fico muito preocupada em aprender técnicas, em achar formas em que eu me sinto segura, ou que alguém não acesse meu campo, ou que não tente. E ele falou assim, gente, quando você abre seu campo, se seu campo for aberto em certas circunstâncias, aqueles seres que estão vendo você ali, eles te respeitam, sabem quem você é. E quando tu Não expandes precisa o ter teu medo. campo, uma das partes do solar é a expansão do campo. Quando tu expandes a tua energia, é a tua energia que está ali. É a tua energia circula ali à volta, ninguém se chega a ti, mas é a tua energia. Por exemplo, É exatamente o que ele disse. é aí Exatamente. que está a diferença, não é? É a minha energia. Por exemplo, eu quando comecei o meu processo espiritual, a minha luz estava muito pequenina. Então eu tive alguns patrocínios, não é? Eu vejo a 3D como o Hunger Games. Vamos para lá e temos os patrocínios. E eu tinha um patrocínio de luz, de certos seres de luz, que me injetaram bastantes quantidades de luz. E eles, neste momento, se eu chamar, há uns que são mais próximos que realmente que vêm nas alturas que eu estou mais aflita. Mas a minha luz já se expandiu de uma certa forma que já tem a minha luz, a própria luz já brilha, a minha luz já ilumina o meu caminho. E isso é extremamente importante como forma de proteção. Porque é essa tua luz que está a Você é sua própria egrégora. Claro, a tua egrégora é a tua luz. Não, você é sua própria. Não precisa ter... Enfim, não tô limitando a pessoa a entender. Mas é muito louco isso, né? Porque a gente fica tentando o tempo todo ficar debaixo das asas de alguém ou de uma egrégora. Na verdade, você e seu grupo espiritual é sua própria egrégora. Essa expansão de campo para mim foi extremamente importante. Extremamente importante. Foi das coisas mais importantes neste método, foi aprender a expandir o meu campo a partir do plexo solar. Não é? Porque o plexo solar... Enfim, é uma coisa que eu estou a tentar... Esta base do nosso método foi sempre o plexo solar. Uma base. Eles diziam-me coisas que eu não percebia nada. O plexo solar é a âncora do futuro. Eu, o quê? É o quê? Mas eu demorei 2 anos para perceber o que era isto. Depois eu percebi que os códigos que nós recebemos da nossa família estelar são ancorados neste espaço energético que estamos a falar, no nosso campo, através do nosso plexo solar. E automaticamente depois vem para a Terra. Não é? Então o plexo solar tem uma importância enorme. Mesmo nessa construção. Ele que recebe. É ele que dá o crivo e recebe e espalha. E nós temos que os expandir
esses próprios códigos originais que nós trazemos no nosso ADN, DNA. o DNA, eu confundo tudo, espiritual e estelar. E passa por esta construção, e eu expando o meu campo sempre a partir do plexo solar. E é muito mais forte. E a minha comunicação com a minha família estelar é muito mais evidente. Eu comecei a perceber, porque eu não percebia, não é? Eu via umas pessoas, eu via umas senhoras, eu via não sei, e eu não sabia quem eram. Eu achava que eram. Quem é esse povo aí? Portanto, aquilo começou-se a fazer luz, e comecei a perceber, começou a ficar mais clara esta comunicação, e comecei a perceber que aquilo era, por exemplo, as 3 mulheres que me apareciam, as bruxas do sol, eram as minhas 3 irmãs estelares, as minhas 3 irmãs da alma que fazem parte da minha equipa, que trabalham comigo. Não é? Aí permitiu-me. Mas só quando a nossa luz está mesmo a brilhar, a nossa própria luz, com a nossa própria energia, é que eles também têm mais oportunidade, porque tem a ver com os códigos tem a ver com os nossos códigos, se os códigos deles são compatíveis ou não. Se eu estou a vibrar numa energia do meu marido, ou da minha prima, ou de não sei quem, como é que eles se vão apresentar? Se eu não estou nos meus códigos, se eu não estou na minha energia, na minha luz, porque é através daí que nós vamos nos comunicar. Por isso é que é tão importante nós sabermos quem somos, em termos energéticos, claro. Não, mas quando eu me dei conta disso, é muito louco, assim, eu estou aqui numa ilha do meio do Atlântico, no meio não, né? Mais perto da França do que entre a França e a Inglaterra, e assim, aqui sempre foi um lugar que foi explorado muito, porque tem vários pontos energéticos. Eu não sabia disso, eu soube disso ontem e hoje. Isso que eu estou contando aqui. Muitos pontos energéticos, muitas linhas leis, assim, e tem locais que são utilizados, seja como túmulos ou como pontos estratégicos de guerra, há mais de 6.000 anos. Por celtas, por normandos, enfim, por vários povos, por romanos, enfim, por vários povos há muito tempo. Então, assim, cara, eu tive um lugar que tem mais de 6.000 anos, que foi criado na era paleolítica. E aí eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Esses montes de defunto aqui, tudo atrás de mim. Aí, quando ele falou isso, né? Quando ele falou isso, eu entendi que não vai vir ninguém, não, e não vem ninguém mesmo, porque uma vez que eu tenho certeza de quem eu sou, eu abro meu campo ali, se for para abrir, não tem aquele que vai vir atrás de mim, não. Não vem mesmo. Mas, antigamente, eu acreditava nisso. E aí, minha filha, com todas as minhas macumbinhas, todas as macumbinhas. Mas assim, quanto menos a tua luz brilha, mais macumbas precisas. Não é? Eu achava que era o contrário. E eu tenho as minhas macumbas e gosto muito dessas coisas. Eu gosto muito dessas coisas. Mas quanto mais brilha a minha luz, menos eu preciso disso. Mas assim, só para falar desse termo, o que aconteceu com consequência? Eu fui nos locais, assim, foi muito bom, aliás, foi bem tranquilo. Teve um local específico que meu terceiro olho abriu, e eu vi vários seres assim, voando ao meu redor, felizes, sabe? Então, assim, opa, não é. Tipo assim, não é porque aqui algumas pessoas é num local sagrado, e todo local sagrado, historicamente aqui na Europa, né, há cemitérios do lado, há pessoas enterradas, não tem jeito, é assim. Aqui, né, pelo menos tradicionalmente, historicamente, aí, 6.000 anos é assim. Não é porque tem gente enterrada ali que a pessoa vai te perseguir, ou vai achar que você é um intruso e tal, entendeu? Quando ele falou isso, que as pessoas vão ver quem você é e elas não vão mexer com você, aquilo me deu uma certeza, assim, cara, eu posso ir em qualquer lugar. Calma, claro que com todos os cuidados, entenda. Eu não vou sair sem pedir, né? Pode ir a qualquer lugar que a tua energia permite. Nós também temos que sentir. Mas também não quer dizer que todos os locais são um risco. É isso que eu quero dizer. Né? Não é, se você se preparar energeticamente, sei lá, no meu caso, eu gosto de fazer uma bolha de proteção, então, se o meu campo expandir, não necessariamente eu vou sucumbir aos ataques. É isso que eu quero dizer. Se eu tive medo de cair dos ataques, e o fato de ter esse medo abrir a brecha para o ataque acontecer. Tá entendendo? Então, quando eu entendi, acabou. Então, assim, fui em vários locais que eu não iria normalmente, e só fui saber que era tumba ontem, que eu não sabia que era tumba, que eu estava vendo. Para mim eram locais sagrados, eram monumentos neolíticos, eram monumentos, sei lá, antigos, e não aconteceu nada. Quer dizer, eu estou bem até hoje, né? Daqui uma semana não sei, estou brincando, gente, vai eu trazer o negócio da dúvida. Mas, assim, eu me senti até muito bem, na verdade, nesses locais, né?
Então, é importante, quando a gente aprende, tem experiência e passa por certas fases, como você falou, por exemplo, você passou pela abertura de campos a partir do método, por exemplo, te deu toda a confiança de que aquilo não vai te fazer mal, ou que não vai atrair ninguém, ou que não vai abrir seu campo para outra energia, porque, na verdade, é a sua própria energia. Né? Sim. É assim, nós estamos sempre sujeitos a ataques, não é? Já sabemos. Eu Não, por estar aqui a sim. expor este método, uma das coisas que eu não gosto é porque eu já sei que de alguma forma vamos sofrer algum tipo de ataques. Mas é muito interessante porque também nos passam, e ainda nos passaram agora, mais uma ferramenta para nos protegermos, não é? Bem, e que funciona, que tem-nos ajudado bastante a proteger. É assim, nós também não podemos estar aqui a hora que não vamos fazer nada se vamos sofrer ataques, não é? Então, estamos aqui por alguma razão. Estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para uma missão, temos que ir na é guerra, vamos para a guerra, não é? Mas temos que ir, não é? Vamos ser ataques, vamos ser sempre atacados. Agora, aquelas pessoas que ficam escondidas no seu círculo de conforto, não fazem nada só para não serem atacados, pronto, aí olha. Depois vamos chegar lá a casa e então, eu também ai, não queria ser atacada, não é? É igual a minha história, né? Como eu sou massagista, eu tenho uma interação com a energia do outro direto. Então, um dia que eu pego 4 clientes, eu chego em casa morta. Aí eu não estou na neura de. Eu não estou na neura de que eu tenho que fazer limpeza. Eu faço as minhas limpezas e tudo. E aí eu tenho meus rituais de limpeza, mas eu não fico na neura, porque senão então eu vou ter que ficar trancada dentro de casa, Pior, sem ter interação nenhuma com ninguém. Sabes que uma vez estava a fazer uma massagem numa rapariga, comecei a tossir era uma hora de massagem, trabalhava no spa. Começo a tossir, sai lá para fora. Fico bem, entro lá dentro, banho nas mãos, começo a tossir. Começa a tossir. Eu tive uma hora a tossir, assim, mas aquela uma tensão que dava na garganta e não me consegui controlar. Olha, mas uma coisa horrível. Eu ia morrendo, a rapariga saiu de lá a olhar para mim, dizer que eu era maluca. Que eu juro, foi uma situação horrível. Mas é incrível quando você tem essa sensibilidade de perceber, e aí a diferença que você sente, né, de um cliente para outro, a energia que chega para você, o que você faz bem, você faz mal. Tudo bem? Caiu. Derrubei. Pois é. Não é fácil. Não é fácil. Por isso é que temos que nos proteger todos os dias, temos que nos limpar, é uma constante, às vezes limpo-me de manhã, atendo pessoas ao longo do dia, tenho que me limpar à noite, porque de facto acontece-me, às vezes estou tranquila a ver um filme no fim do dia, à noite, antes de me deitar, e começo a sentir umas energias estranhas que não são minhas, começo a sentir ataques, inclusive, não é? E lá tenho que vir eu fazer aquilo que é necessário. Muitas vezes só fazer banhos de descarrego depois de um dia intenso a atender pessoas pode não ser o suficiente. Às vezes precisamos de encaminhar almas, os encostos, não é? Faz parte, não é fácil. Mas é a parte da vida e é normal, né? Uma vez que você aceita, porque assim, o problema é quando a gente não aceita e deixa isso pesado, né? Então vai ficando cada vez mais uma carga mais pesada na vida da gente, né? Quanto mais a gente aceita, melhor fica. Sim. E outra coisa, mas tem também outra coisa, que é assim, uma pessoa chegou para mim e disse assim, mas é tanta energia negativa, é tanto não sei o que, eu digo, mas também você tem que perceber que não é só a energia negativa do outro. Como é que você é a sua, né? É a sua. Né? Claro que sim. Claro. Gente, existe alguma restrição para as pessoas aderirem ao método ou não? Não, nós já falamos disso, não já? Não, mas estou perguntando, não tem restrição? Não tem restrição, né? Não há restrição. Nenhuma, pelo menos, até então, aquilo que nos foi passado é sem restrições. Aliás, nós também não vamos fazer triagem, não é? É quem sentiu o chamado que vai entrar, entendi. Quem sentiu o chamado. E como é que faz as pessoas acharem vocês? Tem o Instagram, não é isso? Tem o grupo de Telegram e tem um e-mail. Qual é o e-mail de contato?
Então, geral.solar.22@gmail.com. Também estamos no Instagram com o Solar e também temos o grupo Telegram Solar, que talvez só através do link, né, que as pessoas podem ter Então, acesso. o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo só tem a página do Instagram, mas eu vou colocar o e-mail. Agora, quando terminar aqui, eu vou colocar imediatamente o e-mail e o link do grupo do Telegram, que é lá onde é que vai ter todas as informações, quando vai começar, como vai ser, não é isso, meninas? Certo. Sim. Vocês já têm uma data de início? Vocês estão organizando? Vai começar dia 10 de junho. 10 de junho, então tudo certo. Então, é isso. Para quem quiser conhecer... Vai ser ao sábado. São 3 sessões, espaçadas de 15 em 15 dias. Durante 1 mês e meio vamos estar a passar e nesse tempo estamos disponíveis para as pessoas, para conselhos, para tudo que possa acontecer, não é? Porque depois existem sempre questões a levantar, mas também vai ser um período que nós vamos pedir um compromisso das pessoas para que trabalhem bastante, porque está criada uma egrégora espiritual, uma egrégora e uma equipa espiritual, para que as pessoas possam alavancar mais esse seu processo espiritual. Porque quem quiser vai ter que se comprometer. Vai ser um trabalho intenso durante esse mês e meio. Sim, porque nós temos 3 fases principais que nos foram passadas, não é? Lar, porque o nome do lar? L de limpar. gente, a pergunta mais importante. Por que o nome lá? Lar. Bom, a primeira parte do método. Eu comecei a fazer, com ela abri o meu campo, expandi o meu campo, não é? Com as geometrias sagradas no nosso plexo solar, no meu plexo solar, e foi aí que eu tive contacto com o chefe Águia Dourada, que ele me começou a falar numa língua muito estranha, não sei se tupi, guarani ou se whatever. Eu alto, não estou a perceber nada, estou a perceber, olha, vais ter que me falar numa língua que eu perceba, porque eu não estou a perceber nadinha desta vida. Ai, sou aquilo de cinquare. Alto. Pelo Ok. menos não era da luz, né? Irmão da luz. Enfim. Light language. E ele através de, não sei já bem como é que foi honestamente, mas ele através da expressão linguística e energética consegui perceber aquilo que ele me estava a explicar, para trazer a outra parte do método, não é? E houve uma vez que eu estava a fazer isso com a Ruth, em conexão com o chefe Águia Dourada, ele começou a passar então as diferentes fases. Perguntamos de que forma é que deveríamos passar isto às pessoas, se era tudo feito de uma vez, ou se era dividido por fases, e ele é que nos falou então nas 3 fases diferentes e que o método se deveria chamar LAR, ok? Sim, método LAR. Dentro do projeto solar, que é o tal portal, né? Nós temos então isto que se desdobra, neste caso, o método LAR. L de limpar, A de ancorar e o R de religar. O limpar, que é a primeira fase, acho que é a fase mais importante e que nós passamos meses nisto, não é, Ruth? Limpar. Hã? Eu acho que não para. Isso é uma coisa que eu faço todos os dias. Todos os dias. Exatamente. Limpar os chakras. Limpar chakras quê? De memórias, né? Memórias 3D, memórias de outras vidas, de resgate de fractais, que seja, eventualmente, porque depois tudo se mistura, porque não é uma única coisa, não é solo isto, não é? Ok. Limpar. Daí vamos dar os 15 dias, né? De espaço para que as pessoas possam fazer esta primeira parte de se limparem, de ficarem mais centradas na sua própria energia, né? Para que então depois possamos seguir para a segunda fase, que é o A, que é o de ancorar. Ancorar o quê? Uma nova energia, códigos, não é, Ruth? Ancorar códigos estelares que vão passar por todos os nossos chakras, não é? E que isso também vai ligar ao chakra da Terra que todos nós possuímos, não é? E por fim, temos o R, que é o religar à nossa multidimensionalidade. E daí pode ser uma experiência diferente para cada pessoa. As pessoas podem entrar em contacto com os seus próprios avatares,
com outras experiências de multidimensionalidade. Pode, inclusive, haver aí um desdobramento de DNA em que vão ativar novas hélices do seu próprio DNA e com isso vai entrar nova informação, ok? E este religar é através do nosso chakra estrela da alma, não é? Que depois toda essa informação vem por aqui e ancora no chakra da Terra. Porque o propósito da semente estelar é estarmos aqui a viver num corpo físico 3D, ancorados à nossa multidimensionalidade, para que toda essa informação passe para o chakra da Terra e para que desta forma então possamos cumprir as nossas missões, os nossos propósitos aqui, não é? Eita, senti o chamado de novo. Ah, meu Deus do céu, agora eu quero fazer. Gente, olha, se você sentiu o chamado, sentiu no seu coração, entre em contato com as meninas. Na descrição aqui do vídeo tem todos os contatos, os links de contatos para você entrar em contato. Eita, quantos contatos eu falei? Tem todos os links necessários para vocês entrarem em contato com elas e fazer, e ter todas as informações necessárias sobre quando vai começar, quanto vai custar, dentre outras coisas, né? E é isso. Mas eu esqueci alguma coisa, meninas? Tem alguma coisa que vocês querem falar que eu acabei. Nós, eu e a galera, a gente acabou não trazendo para vocês? Então é isso, gente. Convidados, mais uma vez, sentiu o chamado, entre em contato e até semana que vem, né, Val? Até terça-feira que vem, com mais um convidado aqui, o nosso Papa 3, que hoje, excepcionalmente, foi Papa 3 com 4 pessoas. Não é Papa 4. Papa 4. Papa 3 com 4 eu quero pessoas. Eu quero também, então, agradecer aqui a Ilka Gregório, que esteve com a gente, a Alessandra, o Mundo de Lua Maria, né? De Lua Maria Clara, a Johnny Botelho. Estou brincando, gente. A Marli Monteiro e a Alessandra. Tivemos aqui as meninas. Obrigada, boa tarde. Eu quero agradecer também às meninas pelos esclarecimentos, esse papo gostoso que a gente teve hoje. Muito obrigada, meninas. Nós é que agradecemos esta oportunidade de expormos o método. Muito obrigada às duas. Obrigada pelo convite. E até semana que vem. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau.